Queridos, iniciemos então nossa aula de hoje. Nós daremos continuidade ao ponto 1 do capítulo 2 da nossa confissão de fé, que trata sobre o ser de Deus, de Deus e da Santíssima Trindade. No primeiro ponto que nós tratamos na semana passada, nós começamos o primeiro ponto e subdividimos eles em alguns assuntos que serão tratados, como vimos, 23 assuntos que são tratados nesse ponto 1 da confissão. E o primeiro é que há somente um Deus vivo e verdadeiro. Então, queridos, nós tratamos sobre a unicidade de Deus, sobre a existência única do nosso Deus. Refletimos aí sobre os deuses falsos, né? Vimos que ele não é um Deus único só para Israel. Não é Israel que diz que ele é um Deus único, mas ele é o Deus único e ele escolheu Israel para seu povo. Então nós meditamos bastante sobre isso, sobre a unicidade geral de Deus, né? E nós começaremos hoje a tratar o segundo subponto do assunto que está sendo tratado sobre o ser de Deus, como diz o texto da nossa confissão, que Deus é espírito puríssimo, invisível, não possui corpo nem paixões. Então, queridos, Deus não tem absolutamente nada com a ordem física. Deus é completamente imaterial. E, inclusive, nós percebemos isso sobre o caráter de Deus, sobre as proibições que o próprio Deus traz no segundo mandamento. No segundo mandamento, Deus vai falar sobre não fazer imagens, de criatura nenhuma, nem material, nem imaterial, nem debaixo da terra, no mar, no céu, imagem nenhuma. E nem do próprio Deus, a proibição clara de representação do próprio Deus com imagens, seja símbolos de qualquer tipo. E isso está diretamente ligado, queridos, com o atributo, com a perfeição de Deus, da espiritualidade. Deus é um espírito puríssimo, invisível e não possui corpo nem paixões. Quando nós fazemos imagens, ícones do nosso Deus, sejam eles imagens de Jesus, seja a imagem do próprio Deus, Deus Pai, ou de Deus Espírito Santo, nós estamos tornando, ou do Deus Trino, Vamos pensar também como Deus Trino, de modo geral primeiro. Quando fazemos imagem de Deus, nós estamos tornando o Deus imaterial um Deus material. Só nesse ponto nós já estamos quebrando a espiritualidade de Deus e tem consequências graves sobre isso, que alguns atributos de Deus são incompatíveis com a ordem material, Nós veremos isso um pouco mais para frente. Então, Deus proíbe qualquer relação dele próprio com seres ou objetos materiais, nesse segundo mandamento. E qualquer figura também, como eu disse, de seres imanentes ou uma figura imaginária do universo transcendente também. Então, seres materiais ou seres imateriais também. Essas imagens são completamente proibidas no segundo mandamento. Então, a adoração desse Deus espiritual não se pode ser feita por meio de representação icônica ou de uma objetivação material. E o texto de João 4:24, quando Cristo responde a uma samaritana, ele diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Especialmente ele está tratando sobre uma pergunta que ela fez sobre a adoração ser em Jerusalém ou em Samaria, mas essa grande resposta de Deus demonstra para nós também esse atributo especial do Deus soberano. Então, Deus não é compatível com a ordem material, e, como eu disse, concluindo aquele raciocínio da quebra do segundo mandamento, as suas perfeições implicam em imaterialidade. Percebam, queridos, que um corpo físico ele tornaria completamente impossível a infinitude, a onipresença, a imutabilidade. Um corpo físico,
ele tornaria completamente impossível esses atributos de Deus. Então, um Deus sendo físico, representado objetivamente por meio de um ícone, ou de uma imagem humana mesmo, de um corpo físico, como The Chosen, como eu, como nós, né? Isso torna impossível a infinitude, né? Qualquer ser material, ele é finito, porque ele é criatura. Qualquer ser material, ele é mutável, porque o pecado nos corrompeu como maldição e nós estamos sendo deteriorados. E, além disso, né, nós estamos num processo constante de mudança. Isso aí é óbvio, né? Desde o nascimento, desde a concepção, né? Desde a concepção, corporalmente, o bebê vai ali sendo formado, sendo transformado, né? Então, que fique claro que a espiritualidade de Deus, ela é completamente compatível com seus outros atributos. E quando nós tornamos Deus material, o Deus perde todas essas características de diversos atributos e perfeições suas, né? Como a onipresença também, a imutabilidade, né? Como eu disse. Mas há um outro ponto, né, queridos? Que as escrituras, as próprias escrituras, elas apresentam Deus como material em alguns momentos. E como isso é possível? Como isso é possível que esse Deus imaterial, espiritual, ele seja apresentado como material? E algum de vocês tem noção? Por exemplo, quando o texto bíblico fala que Deus... A gente já tratou disso, né? Irmão Michael também fez algumas considerações boas em outra aula. Como Deus se arrepende, né? Como Deus se arrepende, isso é uma característica humana, né? Deus é tratado como um material, né? Nós vemos também as escrituras dizendo sobre a face de Deus, as mãos de Deus, os ouvidos de Deus, né? O nariz de Deus, que Deus sente cheiro e tudo. Como nós lidamos com essas afirmações, queridos? Alguém pode nos explicar, por gentileza? Bom, eu acredito eu, que o fato de Deus ser descrito como material em algumas situações bíblicas é para fazer com que o leitor consiga visualizar Deus assim de uma forma mais palpável, talvez, a forma com que o escritor inspirado por Deus teve para poder fazer com que o leitor consiga tentar, pelo menos, materializar Deus ali de tocar. alguma forma. Nós refletimos sobre isso, como eu disse em outra aula, né? Filho, Olavo. E refletimos, né, sobre essa situação, que na verdade, quando as escrituras tratam Deus assim, ela não está dizendo mesmo que Deus se arrepende ou que Deus é material, né? Trata-se de linguagem figurada, então, meus irmãos. E aí nós percebemos diversas formas como essa linguagem figurada é manifestada nas escrituras, né? Tiago, pode falar, por gentileza. Seguindo o mesmo raciocínio, Wesley, do William, Deus ele tem que, por ser eterno e por ser incompreensível, né? Ele tem que, de alguma maneira, se fazer compreensível a nós que somos seres limitados, mente limitada, ou, né, pessoas comuns, humanas. Então Deus tem que... Ele se propôs, né, na palavra de Deus, fazer compreensível em alguns aspectos dele, fazer compreensível a nós, né, da melhor maneira possível para a nossa mente conseguir entender, né? Porque a nossa mente, em relação à realidade de Deus, ela é um nada, né? Ela não consegue compreender a realidade de Deus. Nós fomos feitos, eu acredito que nós somos feitos por Deus com certas limitações também, né, intelectuais, e eu acredito, como já foi dito aqui na aula, que um dia o Senhor restaurará
a nossa mente, né, e conseguiríamos compreender mais, mas ainda assim não será nada, né, não será nem um fio de cabelo perto do que diante do universo da compreensão de Deus. Deus ele é incompreensível. Porém, por excelência, Deus se faz. Deus, como é um professor por excelência, ele se mostra a nós, né? Tenta mostrar características dele para que nós possamos entender dentro da nossa mente. Né? Porque ele não pode pegar nós e elevarmos a divindade, né? Ele não pode pegar o ser humano e nós já trabalhamos até nas aulas de panorama bíblico, que o processo nunca é Deus pega nós e nos levanta e nos eleva não, ele sempre desce e sempre é sempre o processo contrário. Nunca é nós que subimos até Deus. É sempre Deus que se faz, se esvazia, que se faz visível, que se faz comunicável, né? E então esse é o ponto que o William trouxe. E eu também queria só destacar um outro ponto. Muitas vezes Deus também descrito na escritura dessa maneira para confusão nossa também, né? Ele se descreve de maneiras humanas e traz esses simbolismos humanos para confusão humana mesmo, para tentar mostrar para o ser humano essa incompreensibilidade. Perfeito, meus irmãos. E essa questão é importante, porque nós estamos estudando o ser de Deus. O irmão Michael fala sempre, né, que é impossível conhecê-lo completamente, né, que ele é incompreensível. Há sempre esse destaque, né? E de fato, queridos, nós estamos estudando o ser de Deus nessas aulas agora. E nós vamos nos deparar com questões complexas e questões tão maravilhosas sobre Deus também, né? Então, assim, essa pergunta foi só para que houvesse aí um estabelecimento objetivo desse ponto para a gente poder avançar, porque, assim, de fato não é uma questão complicada para nós, né? Nós já compreendemos dessa maneira que não há nenhuma dificuldade nas características materiais e físicas que a própria Escritura dá para Deus quando utiliza de linguagem figurada, né? E eu destaquei algumas só para conhecimento. Por exemplo, quando as Escrituras dizem que Deus possui face, mãos, ouvidos, né? Isso é o antropomorfismo, trazer a forma humana para Deus. Então ele tem forma, ele tem mão humana, ele tem mão, ele tem ouvido, características que ele não tem porque ele não tem um corpo físico, né? Quando ações humanas são atribuídas a Deus, nós estamos diante do antropoísmo. Quando ações humanas, como Deus fala, Deus desce, o Tiago mesmo falou agora que Deus desce. Mas desce de onde? Ele está em cima, né? Mas as Escrituras usam essa linguagem também, que Deus desce, né? Que Deus escreve com o dedo, que Deus anda, né? Toda essa linguagem de ações humanas, ações materiais que são atribuídas ao Deus por meio do antropoísmo. Temos a antropopatia, que são sentimentos, né, o patos humanos sendo atribuídos a Deus, como arrependimento, suspiro de alma, né, agradabilidade, Deus se agrada. E temos o zoomorfismo, que é até características animalescas que são atribuídas a Deus por meio da linguagem. Então, Salmo 91, asas, debaixo das suas asas, é o rugido aí de um leão, todas essas características animalescas que são atribuídas também a Deus. Sim, irmão William? E assim, por causa da nossa humanidade, da nossa necessidade de materialização, quando a gente lê também lá em Gênesis, na criação do homem, quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos tendenciosos a imaginar Deus como nós mesmo, né? Essa passagem, Exato. inclusive, nos induz a pensar assim. Assim, um parêntese nisso, eu já até ouvi pregações pentecostais, né, era do Marco Feliciano. Ele falava que nós somos mini-deuses, né?
E aí entra uma exegese no meio disso, que traz várias consequências terríveis, né? Terríveis para nossa vida, para nossa compreensão, de que a imago Dei, a imagem de Deus, ela é colocada a nós de uma maneira ou que nos eleva à deidade, como ele falou, ou como vocês disseram, que reduz Deus a um patamar humano desgraçado, né? Um patamar humano de pecador, de material, de limitado, né? Uma limitação muito pecaminosa que é feita diante de Deus, com Deus, né? Para com Deus. Então, queridos, nesse ponto 2, nós vemos que Deus é espírito. Deus é espírito, ele é imaterial, não possui corpo, não possui paixões, invisível, e que os atributos dele estão completamente ligados com essa característica da espiritualidade. Os demais atributos estão ligados com esse atributo. Subponto 3. Deus é infinito em seu ser e perfeições. E nós entraremos em breve exatamente sobre os atributos de Deus, sobre suas perfeições, sobre o ser de Deus em si. Então, o subponto 3 diz, a terceira afirmação desse ponto diz que Deus é infinito em seu ser e perfeições. E vamos lá para algumas perguntas rápidas. Como se define um ser? Deus é infinito em seu ser e perfeições. Como se define um ser? Bom, Jefferson, pode nos responder como você se define, meu irmão? Se você fosse se apresentar para nós aqui no grupo, por exemplo, definir o seu ser, né? Como você se apresentaria? Cara, um ser totalmente limitado, primeiramente, com relação a muitas questões. Meu telefone vai descarregar aqui, entrou na fase de 1%, espera só um pouquinho. Se cair aí, eu vou conectar novamente. Eu acho que é isso que... Tranquilo. Um ser limitado. Você se apresentar... Mas isso é suficiente? Pô, quem é o Jefferson? E o Jefferson caiu. Então, meus irmãos, olha, o irmão Jefferson, ele trouxe uma característica. Ó, se eu fosse me apresentar, eu ia me apresentar dizendo que eu sou um ser limitado, que eu sou limitado. Essa é uma característica, mas ela não é suficiente para conhecer o Jefferson, né? Não é suficiente. Para a gente avançar, e não perder muito tempo nessa dinâmica, eu mesmo vou fazer algumas considerações sobre isso, né? Quando nós nos apresentamos, geralmente, nós dizemos o nosso nome. Por exemplo, irmão Michael Lima. Alô, muito prazer, meu nome é Michael Lima. Beleza, o nome. Mas o que é o nome? É suficiente? O que é um Michael Lima? O que isso significa? O que significa ser um Michael? Significa nada, sem mais informações. Então, o nome é insuficiente. É uma informação vazia, que ela carece de complemento. Eu não sei o que é um Michael Lima. Né? Eu preciso de mais informações para descobrir o que é um Michael Lima, o que é um Jefferson. Né? Geralmente, quando nós vamos nos apresentar também, nós apelamos à nossa profissão, certo? Vocês percebem o tanto que isso é comum? Pô, meu nome é Wesley Christian e eu trabalho com tal coisa. Ó, Mike, meu nome é Michael Lima e eu sou fotógrafo. Né? E a gente já tem, claro, alguma informação a mais, mas profissão nos define? A profissão define o meu ser? Quem eu sou? É possível me conhecer por meio da minha profissão? Né? Esse tipo de apresentação, ele é bem materialista, né? É a pessoa que ela atribui a si, e esse é um retrato da modernidade, queridos, do materialismo moderno mesmo. Irmão, fica à vontade. Só de forma rápida, aqui em Minas Gerais, as pessoas se definem como um filho do outro, filho do ciclano. Eu sou fulano, filho do ciclano. Eu sou
o fulano, neto do Beltrano, ou eu sou irmão do José, e assim, Sempre como como referência, né? referência outras pessoas, isso. Isso, referência a pessoas já conhecidas, né? Mas aí que tá o ponto, né? Como conhecer um ser, né? É pelo nome, é pela parentalidade, é pelo lugar onde vive. Eu sou o Maica, eu moro em Rio Grande. Isso é insuficiente, né? Geralmente a pessoa também apresenta características físicas. Eu sou assim, assim assado, meu cabelo é isso, minha cor da pele é tal, eu visto desse jeito. Mas isso, enquanto a profissão ela estabelece para nós materialismo, as características físicas estabelecem para nós talvez vaidade, futilidade. E assim, tem várias outras formas, né? Nós poderíamos pensar em algumas outras formas de nos apresentar. Mas tudo isso é insuficiente. O meu nome, né? E aí a gente entra na resposta que o Jefferson deu. Não foi completa, até porque ele desligou por causa da bateria, mas foi uma resposta que trouxe uma característica. Olha, eu sou um ser limitado. E diante de todas essas características, né, insuficientes para a definição de um ser, talvez essa seja uma das melhores, né? Limitado. Óbvio que sozinha ela é insuficiente, mas a definição de um ser, queridos, ela vem por meio de diversas características, né? O que nós chamamos de atributos. Wesley Christian é nada. Quem é Wesley Christian? Eu não sei. Agora, quando algumas características minhas, né, de personalidade, do meu ser, são expostas para vocês passam a me conhecer. Então, um ser é definido por suas características ou pelos seus atributos. E é a partir disso que nós vamos tentar enxergar Deus a partir de agora. Porque nós temos referências de Deus, né? Usando essa forma mineira de apresentação, a gente pode falar, olha, Deus é o Deus de Israel, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, ele é o Deus de fulano de tal, ele é o Deus do apóstolo Paulo. Isso é uma característica. Eu posso falar, o nome dele é Deus, ou ele não tem nome, ou ele se refere a si próprio como eu sou o que sou, ou eu sou, ou Yahvé, que seja. Nós não podemos falar sobre características físicas de Deus e nem sobre sua profissão, né? São coisas totalmente materiais. Então, passemos a identificar Deus, a enxergar o ser de Deus por meio de suas características. 1 Pedro 2,9 diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então entramos, queridos, na maravilhosa concepção, né, e estudo. Concepção é o que nós vamos buscar, né, mas não alcançar com completude e perfeição. Mas nós vamos buscar estudar agora os atributos de Deus. Né? Irmão Tiago? Perfeito, Wesley, isso aí que você falou, é que nós temos essas dificuldades, né, na escritura de conhecer Deus através de todos esses pontos aí, porque eles são pontos que são de fato isso mesmo. Deus, a profissão de Deus. Na Bíblia aponta várias profissões dele em alguns textos. Né? Ele é um artista, sim, ele é criador, ele é assim. Então, são características dele, né? De profissões também, até apontado como profissões. Mas isso são sempre pessoas. Por exemplo, o nome de Deus. Qual que é o nome de Deus? Sempre são pessoas que estão dando nome para ele baseado em características dos atributos dele. Então, ele, por exemplo, você vai ver Abraão. Abraão vai chamar ele de... Não, Abraão não, perdão. Agar, né? Agar no deserto vai chamar ele de Deus que vê. Vai dar esse nome para ele, porque ele viu ela lá na aflição dela. Então, esse é o nome dele agora, porque é um atributo que foi revelado dele a mim, que é o atributo de que ele enxerga todas as pessoas, né? Então, aí você vai construindo as características de Deus, construindo o ser de Deus.
E aí, para encerrar meu comentário, Deus ele sempre vai surgir novos nomes para ele, novas características que nós vamos enxergar, porque ele é perfeito e infinito nas suas características, nessas suas perfeições. Então sempre vai surgir novas e nós sempre vamos conhecer mais a Deus. O que nós não podemos fazer é inventar características de Deus e atribuir a ele, né? Nós temos que permanecer com as que nós conhecemos e que nós estamos vendo. É as que ele apresentou a nós, né? Isso é verdade, queridos. Muito bem observado, Tiago. Emanuel, né, Deus conosco, diversos nomes que são dados a Deus são nomes baseados nas suas características. Então é exatamente isso. Esse é o ponto-chave de conhecer um ser, né? Um ser, ele é exposto, ele é apresentado por meio das suas características, né? Irmão Jefferson voltou? Sim, querido, pode falar. O irmão William, fiquei sem, demorei a achar o carregador aqui. E aí, cara, eu perdi essa parte que eu ia falar, ficou um pouco coerente, não falei quase nada, né? Mas qual que é a concepção aí? Certo, então, querido, você trouxe até uma característica, né? Você trouxe uma característica, olha, eu sou um ser limitado, né? E aí, passei a refletir aqui com os irmãos sobre como definir um ser, né? Geralmente a gente fala sobre nomes, sobre profissões, sobre características físicas, né? Ou se referindo a outra pessoa, como o William levantou aqui em Minas Gerais, você é filho de quem? Mas tudo isso é insuficiente para a definição do ser. E aí, nós passamos a refletir que um ser, ele será definido por suas características e atributos. E aí agora o Tiago até levantou que os nomes de Deus, inclusive, eles são vinculados a características de Deus, que são enxergados pelo seu povo. Então é Deus conosco, é o Deus da paz, né? Certo? E nós passaremos, então, a exatamente refletir sobre essas características de Deus, algumas que deram a ele esses nomes, né? Mas como o Tiago bem disse, essas características, elas são de Deus, elas não são atribuídas a Deus por nós, né? E aí a palavra atributos, ela pode até ter essa concepção, esse sentido de que atributos são atribuídos. Então, nós atribuímos a Deus os atributos, mas não é esse o sentido que nós vamos tratar, né? Quando nós falamos de atributos de Deus, nós poderíamos falar sobre as perfeições de Deus, né? Melhor dizendo, sobre as perfeições de Deus, sobre as características de Deus, né? Mas o nome mais comum para a teologia, pela teologia sistemática, é o estudo dos atributos de Deus, né? Mas lembrem, não se trata de atribuir a Deus uma característica, e sim de capturar uma característica dele que é revelada a nós, né? No texto aqui de 1 Pedro 2,9, nós vimos que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para anunciarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que são essas virtudes de Deus? São exatamente os seus atributos, as suas características. Nós vamos anunciar quem Deus é. Esse é um chamado evangelístico de anunciar quem Deus é, né? Em todo o seu ser e perfeições para os outros, né? Para os demais. Comecemos, então, a estudar os atributos de Deus, né? Então, como eu disse, não no sentido de serem atribuídos a Deus, mas de o representarem, né? E que os atributos de Deus, queridos, eles vão definir para nós quem Deus é. Assim como a pessoa que recebeu paz do Deus de Israel, e então o chamou de Shalom, né, de Deus da paz, nós vamos conhecer o Deus por meio dos seus atributos. Eles vão definir para nós quem Deus é. E nós vamos buscar não focar somente em um, mas em compreender vários deles, né? Não todos, como a gente já refletiu aqui várias vezes, mas vários deles para criarmos uma concepção sólida de quem é esse Deus. E vamos buscar aplicar isso também na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas compreensões.
A W. Pink, ele tem essa frase maravilhosa. Sempre que eu vou falar sobre atributos de Deus, eu gosto de citá-la. Ele diz o seguinte, que Deus é grande em sabedoria, maravilhoso em poder, não obstante cheio de misericórdia. Muitos acham que pertence ao conhecimento comum. Contudo, chegar-se a um conhecimento adequado do seu ser, sua natureza, seus atributos, como estão revelados na Escritura, nas Escrituras Sagradas, é coisa que pouquíssimas pessoas têm alcançado nestes tempos degenerados. Então, queridos, nós temos o senso comum. O que o conhecimento, o senso comum diz sobre Deus? Algumas coisas, né? São verdadeiras? Nem sempre, e nem pelos motivos certos também. Então, ele diz no começo da sua frase que muitos acham que o senso comum, que as pessoas comumente sabem que Deus é grande em sabedoria, maravilhoso em poder, cheio de misericórdia. Mas, queridos, na verdade, se esse conhecimento não vem das Escrituras, e ele vem na completude do que Deus é, então a pessoa não sabe mesmo sobre a sabedoria de Deus. Se Deus é sábio para uma coisa, mas ele não é sábio para outra, a pessoa não conhece a sabedoria de Deus. De forma mais prática, se Deus é sábio para criar o mundo, olha com grande sabedoria, que grande sabedoria Deus manifestou criando tudo, o cosmos, toda a maravilha da criação. Quanta sabedoria Deus usou para criar todas as coisas. Mas se Deus não é sábio o suficiente para salvar o homem pecador, né, se o arminianismo apresenta um Deus como um Deus que não foi suficientemente sábio para orquestrar toda a mente humana, o corpo humano, as afeições humanas, né, para que esse ser humano pecador fosse salvo, então nós não estamos diante de um Deus sábio. Então, isso é uma das características, né? Então, isso não é de senso comum, queridos. Acha-se que sabe. Todo mundo, se encontrar um católico, ele vai falar, Deus é bom, graças a Deus é sábio, né? Deus sabe de todas as coisas. O pessoal costuma falar isso, Deus sabe de todas as coisas. Eles estão arrogando um conhecimento sobre a onisciência de Deus. Mas, queridos, chegar a um conhecimento adequado da onisciência de Deus e das demais características dele, dos seus atributos revelados nas Escrituras, é raridade, como a W. Pink disse. É coisa que poucas pessoas têm alcançado nesses tempos degenerados. Por quê? Porque estamos todos criando deuses para nós mesmos. Eu pego as características de Deus, só as que eu quero, não adequadamente, limito elas na minha caixinha do meu desejo, e então eu tenho o meu próprio Deus criado. Então, queridos, isso para nós também é um absurdo, e que Deus nos livre de não conhecê-lo adequadamente, né? Irmão Michael, por gentileza. Mais ou menos tu falasse, acho que mais ou menos respondesse também, mas assim, ó, a dúvida que eu tenho é uma dúvida e ao mesmo tempo acho que ela nem tem uma resposta, né? Mas assim, ó, com esse senso comum, né, como nós falasse agora aí, tá? O senso comum de conhecimento, assim, de dizer que conhece Deus, que ama Deus, né? Tipo assim, que nem um católico, né, um arminiano. Se a gente não tiver esse conhecimento verdadeiro de Deus, eu acho que um conhecimento intenso, assim, da pessoa fazer uma teologia, né, esse aí eu acho que não vão ser todas as pessoas que irão fazer isso, né? Mas a gente tem que conhecer um Deus verdadeiro, completo, mas principalmente verdadeiro, né? Completo, que é como as escrituras dizem, né? Essa pessoa, né? Na concepção de vocês, assim, né? Opinião de vocês, assim, o que vocês acham, assim? Essa pessoa, ela é salva, tá? Eu sei que a salvação vem de Deus, mas a gente sabe que mais de 90% da igreja hoje, assim, ela adequa um Deus, né? Quando faz, ela cria um Deus para ela que se adequa às vontades dela, né? Mas tem aquela certeza de que crê em Deus, né? A maioria hoje a maioria esmagadora assim das igrejas, né? Elas fazem isso.
no consentimento de vocês, assim, né? Uma pessoa que cria um Deus adequado, quase verdadeiro, que é o que a gente vê, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, depois eu boto no grupo, fiz um sobre um evangelho quase verdadeiro, depois eu vou colocar no grupo para vocês ali. Assim, vocês creem que uma pessoa assim, ela nasceu de novo, né? E pode morrer e não crer desse jeito e ser salva. Sei que essa salvação vem de Deus, mas ela pode crer do jeito que ela crê, né? E parece que só a gente conhece Deus verdadeiramente, né? Quando a gente começa a estudar, parece que só a gente conhece Deus verdadeiramente. Parece que ninguém conhece Deus. E aí começa as confusões teológicas, né? Nem teológicas, mas confusões que na teologia, na teoria as pessoas nem conversam sobre teologia, elas só dão um achismo delas, né? E eu não sei, assim, né? É uma dúvida que eu tenho, assim, verdadeira disso, né? Não, perfeito, meu irmão. Ô, Tiago, faça suas considerações e eu já jogo a responsabilidade de comentar essa pergunta do Michael também para você. Fica à vontade, meu irmão. O meu comentário era que esse assunto que o Michael, até que o Michael levantou, mas que nós já estamos trabalhando sobre o conhecimento pleno da pessoa de Deus, do ser de Deus, né? Perdão, não a pessoa, né? Mas o ser de Deus. Esse ponto, ele é melhor explicado quando a confissão de fé fala que Deus não tem paixões. Aí, ao falar isso, nós conseguimos compreender melhor o porquê disso tudo. De por que as pessoas, por exemplo, igual o irmão Marco falou, as pessoas, elas pegam Deus e tiram, elas fatiam esses atributos de Deus e vivem de acordo com o atributo que ela tirou do ser de Deus e colocou diante dela, e ela vai viver segundo esse atributo. Por exemplo, ela vai viver sobre o atributo de que Deus é cheio de misericórdia. E aí, por causa disso, ela tirou só esse atributo e agora ela vive. Então ela peca muito e no final do dia ela não tem no coração dela não tem nenhum arrependimento, porque no final do dia ela deita a cabeça e fala: mas Deus tem misericórdia, né? Deus tem misericórdia. E aí, para outra pessoa, Deus é rico em perdoar. Então ela continua a sua vida sem santificação e no final do dia ela vai confessar seu pecado. Mas não porque essa confissão não está envolvida em outros atributos de Deus, mas só no atributo de que ele é rico em perdoar. Então Deus funciona para ela como uma máquina que no final do dia tira ela do inferno. Então no final do dia ela funciona automático. Ela vai lá, vai pedir o perdão, Deus vai a perdoar e ela está perdoada. Então automático. Então ela não leva em consideração os outros atributos. Então, por causa disso, isso é melhor explicado quando fala sobre Deus não ter paixões e isso aí vai ser melhor explicado, né? E sobre, por exemplo, uma pessoa que faz assim, que não tem o pleno conhecimento, que ela não frequenta um lugar onde eles explicam a essência completa de Deus. E por não ter essa essência completa, ela vai para o inferno? Essa é a pergunta, né, Michael? Então, essa pergunta ela é muito boa. E ela é o seguinte: você, Michael, ninguém que está aqui tem conhecimento completo de Deus que está revelado nas Escrituras. Será que por causa disso nós vamos para o inferno? A resposta para essa pergunta é assim. Eu gosto de usar esse texto, acho que o Wesley já sabia, né? Que eu usar o texto de Provérbios. Provérbios diz assim que a vereda do justo, do justificado, daquele que é justificado, é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Nós, como cristãos, nós temos a luz como conhecimento. Então, Deus nos dá uma certa luz. E quando Ele nos dá essa luz é o conhecimento dele. Ela é pouca no início, porque ela tem que vencer muitas trevas em nós. Né? Então, ela é pouca. E o que nós fazemos? Nós nos agarramos a esse fecho de luz, como alguém que está numa sala escura e tem uma única luminária sobre ele. Ele não vai andar naquela sala escura, ele vai ficar ali até aumentar a luz para ele poder caminhar. E essa é a vereda do justificado. O justificado, ele recebe um pouco de conhecimento de Deus e ele não inventa, ele não começa a andar sob escuridões, ele fica ali até começar o dia clarear, até ele enxergar o dia perfeito.
que é o pleno conhecimento de Deus. Então, nós não somos salvos pela quantidade de conhecimento que nós temos. A Bíblia diz que a salvação é pela fé no conhecimento que temos sobre ele. Ou seja, nós temos um certo conhecimento sobre Deus, nos agarramos aquilo como se a nossa vida dependesse, porque de fato depende. E quanto mais conhecimento nos é chegado sobre Deus, nós vamos agarrando a mais conhecimento. Nós só não vamos inventando. Então é assim que a salvação funciona. Você não inventa sobre Deus, você se agarra ao que você tem. Eu me agarro, por exemplo, ao conhecimento que eu tenho hoje. Se amanhã surgir um novo conhecimento sobre Deus através da revelação das Escrituras para mim, eu não vou ignorá-lo. E não vou ignorar o que eu tenho. Eu vou agarrar e colocar ele juntamente com o conhecimento que eu tenho. E é assim que a gente é salvo. Conhecendo pouquinho ou conhecendo muitão. Você é salvo por isso. Pela fé que você tem no Deus que você conheceu. E não um Deus que você está inventando. Perfeito. Irmão William, pode comentar. Depois eu também comentarei. Certo, eu vou tentar ser breve, mas no capítulo 1, quando a gente tratou das Escrituras Sagradas, no ponto 7, mais precisamente, quando a gente vai falar sobre o que é claro na Bíblia e o que pode ser dúbio, mas nós vimos que, em relação à salvação, a Bíblia é clara. Em João 3,16, quando diz, eu vou ler aqui, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós sabemos que o critério de salvação é a crença em Jesus, Filho unigênito de Deus, aquele que nos salvou somente. Ele é o nosso Senhor. Esse é o critério de salvação. Então, eu acredito, e o Tiago falou muito bem, nós não conhecemos, mesmo reconhecendo vários atributos de Deus, nós ainda não conhecemos Deus em todos os seus atributos. Mas se nós conhecemos Deus em seu atributo da soberania na salvação do homem, aí se eu não conheço os outros atributos de Deus, por exemplo, não tem problema em relação à salvação, porque eu creio que Jesus é o único Filho de Deus e que Deus, por meio de Jesus, soberanamente salvou o seu povo. Então, vamos supor que eu só conheço esse atributo de Deus. Os outros eu desconheço. Eu alcanço a salvação por meio de Cristo, tendo em vista a ideia bíblica da salvação do homem, que é única e exclusivamente pela crença em Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, em relação à salvação, eu nem preciso de crer em todos os atributos. Mas se eu sei que Deus usou o Filho dele para salvar o povo dele, eu já posso me rotular como um salvo. E é claro que, desde que eu creia nisso, a partir desse momento para frente, eu vou, com a graça do Espírito Santo, com a condução de Deus, me empenhar a conhecer os outros atributos dele e não ficar só no conhecimento desse atributo da soberania. Mas uma coisa vai acabar puxando a outra, né? Mas para ser salvo, de acordo com o que diz a Bíblia e reforçado pela Confissão de Fé de Westminster, é a crença em Jesus Cristo como o único Filho de Deus, sendo o único capaz, né, de salvar pecadores imundos como nós. Finalizando essa discussão, não no sentido de esgotar o tema, né, porque esse tema ele é muito grandioso para a gente estudar e refletir, meditar, discutir, mas algumas considerações minhas, eu passo a palavra para o irmão Michael para a réplica. Como os irmãos já bem comentaram, e também algo que vale a pena para os nossos ouvintes, né? Quem vai até acompanhar a aula depois, ou os demais que não estão comentando agora, que essa pergunta do irmão Michael não é no sentido de julgar salvação alheia, né? Não se trata disso, mas de refletir sobre como essa salvação se dá, como os eleitos eles vivem a sua vida, como eles creem, como os eleitos se manifestam a sua fé, né? E aí nós temos pontos interessantes sobre o conhecimento de Deus. É que se eu conheço pouco de Deus, não interessa. Se eu conheço pouco do Deus verdadeiro
e eu deposito nesse pouco que eu conheço a minha fé, então eu sou um salvo. Se a minha fé está no Deus verdadeiro, ainda que, né, uma pequena parte que eu conheço, eu sou sim um salvo. Graças a Deus por isso. E outra coisa que o William falou, óbvio que um salvo, ele não ficará limitado, o seu conhecimento não será limitado. Deus se revela mais e mais por meio das Escrituras a um eleito, pelo seu amor. Né? A promessa dele é a oração do próprio Cristo por nós, em João 17, que Deus nos desse, nos santificasse na palavra da verdade. Né? Então a santificação ela virá, a não ser que esse eleito morra. Ou morra criança, não estou falando sobre as questões extraordinárias, mas ordinariamente é assim, se eu creio num pedacinho que eu conheço do Deus verdadeiro, graças a Deus por isso, sou salvo. Agora, se eu creio um pouquinho ou muito num Deus falso, aí, irmão Michael, como o senhor bem colocou, não há salvação, né? Não há salvação. A salvação não está ligada na quantidade de conhecimento que nós temos, mas ela está ligada sobre quem é o Deus em que nós cremos, né? Então isso será melhor tratado também no decorrer de toda a aula, em toda a nossa vida, né? Isso é um assunto para nós tratarmos em toda a nossa vida. Mas é basicamente isso, esse é o começo. Nós temos que crer no Deus verdadeiro. Então, se fulano de tal não crê no Deus verdadeiro, se ele criou um Deus falso, deposita sua fé nesse Deus falso, um Deus diferente das Escrituras, então, aparentemente não há salvação. Não quer dizer que ele não seja um eleito, porque até que conheçamos, não conhecíamos. Então, também a salvação manifesta no tempo, né, para nós. Pode falar, irmã Maica? Vou para a réplica, depois tem réplica. Não, é só um assunto rapidinho, só para a gente finalizar, porque eu acho que isso não é dúvida minha, isso é dúvida de muita gente, né? Porque como a gente está conhecendo a teologia reformada, a gente fica com muita dúvida do que, assim, aparece que antes era muito fácil de ser evangélico, né? Antes era evangélico, eu era católico, eu virei evangélico. No momento que eu virei evangélico, eu fui salvo. No dia que eu aceitei Jesus, eu fui salvo. E aí, quando a gente conhece a fé reformada, a teologia reformada, é completamente diferente tudo, né? Então, essas dúvidas são reais mesmo minhas, né? Porque, assim, quanto mais a gente vai lendo a palavra, mais vai afinilando a salvação, né? Porque, como o William falou ali, né? É para aquele que crê, né? Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Só que esse crer, ele inclui, né? O ser amigo de Cristo, né? Como fala ali em João 14 ou 15, não me lembro, quando fala que sua videira é verdadeira, e ele fala, né? Aquele que é meu amigo, né? Ele vai ter frutos, e os frutos vêm dele. Né? Então, assim, o que crê, ele tem que amar a Cristo. Esse amar a Cristo é amar a Deus e obedecer aos mandamentos, né? Ele tem que perdoar, ele tem que se arrepender, ele tem que obedecer a palavra de Deus, ele tem que ter os frutos do Espírito, ele tem que ter as obras da fé. Agora, como o Wesley falou, essas coisas, né? Não importa se tu tem uma grande fé ou uma pouca fé. Isso daí a Bíblia também ela não vai, né? Assim, uma pessoa que tem mais fé ela vai ser salva, uma pessoa que tem menos fé não. Isso aí eu creio que não. Mas tem que crer num Cristo verdadeiro, né? Tem que crer porque o Espírito em verdade, né? Esses verdadeiros adoradores são aqueles que creem em Espírito e em verdade, né? Então, assim, o que seria crer em Espírito, né? Quando o nosso Espírito testifica com o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos salvos, como fala em Romanos. E em verdade é conhecer o Cristo verdadeiro. E as igrejas, na minha vida toda, eu aprendi que adorar em espírito era falar em línguas, e verdade era, eu dizia assim, eu creio verdadeiramente, mas não conheço o Cristo verdadeiro, eu era salvo. Isso que era explicado. Vocês não são do tempo do Cirilo, David Keeler, Nívia, esses assim, né? Era essa a explicação que eles davam. E claro que quando a gente começa a ler a Bíblia, é totalmente diferente, né? Hoje eu tenho a certeza da minha salvação, porque eu tenho a certeza do Espírito Santo habitando em mim, porque ele está me mostrando quem ele é, e antes ele não me mostrava. Né? Em verdade, hoje eu estou conhecendo o Cristo verdadeiro que eu nunca conheci. E 20 anos achando que conhecia Cristo. Né? Mas aí, como o Wesley falou, pouco ou muito, não importa, mas eu não conhecia nenhum, eu conhecia um Cristo falso. Né? Eu não conhecia Jesus. Eu cheguei a dizer assim, eu creio em Deus, mas eu não creio em Deus da Bíblia. Porque eu tinha montado um Deus para mim, né?
Então, o crer, ele influi todas essas coisas, né? O arrependimento, o perdão, a obediência a Deus, o arrependimento, a frutos do Espírito, obras da fé, né? É nesse sentido que eu falo, mas só para a gente ter um conhecimento mais um dia, a gente fala mais sobre essas coisas, só para finalizar assim, mas eu acho que isso é dúvida de muita gente, né? Por isso que eu toquei um pouco nesse assunto, mas é uma dúvida grande minha também. Não, perfeito. É uma grande aplicação sobre o conhecimento de Deus que nós estamos estudando aqui agora, né? Sobre o ser de Deus. O que nós precisamos de conhecer dele, como conhecê-lo. Só que uma coisa é fato que vocês falaram, sobre a santificação. Ordinariamente, um salvo, ele não é simplesmente salvo de forma passiva e ele permanece sendo passivo o resto da vida. Não. Deus o ativa, né? O Espírito Santo o ativa em arrependimento e em amor. E esse amor a Deus, o que é? Senão, dar a minha vida por Deus e pelas Escrituras. Óbvio que nós falhamos nisso, queridos, pelo nosso pecado. Mas um salvo, um eleito, ele vive, ou ele deve viver para Deus, ainda que ele peque. Mas essa que é a diferença. Então, nós não julgamos salvação dos outros, não interessa. Mas é fato que a salvação de Deus, do Deus verdadeiro, ela gera frutos. E frutos que são visíveis, frutos que são enxergáveis, né, identificáveis, né? Queridos, para nós avançarmos no último ponto a ser tratado hoje, vamos afunilar um pouco mais os atributos de Deus, especialmente sobre um dos aspectos, um dos parâmetros pelos quais nós enxergamos os atributos de Deus. E aí, antes disso, o primeiro ponto é que os atributos de Deus, como já tratamos lá no grupo, eles podem ser comunicáveis ou incomunicáveis, né? Então, eles ou são exclusivos de Deus, ou eles são transmitidos ao ser humano. Então, para quem ainda não sabia, a Imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, nos transferiu, queridos, certas características do próprio Deus a nós. Ele comunicou a nós características divinas, características que ele tem como Deus triuno. Então, alguns dos atributos incomunicáveis são soberania, eternidade, existência autônoma. Então, Deus é soberano, nós não somos. Esse atributo não foi comunicado a nós. Existência autônoma e eternidade. Existência autônoma é a autoexistência, a existência por si só e por conta própria. Nós não somos assim porque fomos criados por Ele. A eternidade. A eternidade implica na ausência de início e de fim. Então, não somos assim porque tivemos início. Então, esses são alguns dos atributos incomunicáveis de Deus. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e como eu disse, nós possuímos alguns atributos dele, como sabedoria. Sabedoria é um atributo de Deus, mas é um atributo que foi comunicado a nós. Nós podemos ter também sabedoria. Nós podemos ser sábios também, né? Por Deus. Bondade. Nós podemos ser bons. As Escrituras tratam o homem como bons, né? Quando Deus traz para o homem essa bondade, Deus faz o homem ser bom, né? Nós podemos agir com graça. A graça é um atributo também humano, divino, comunicado conosco. Então, queridos, Deus foi perfeitamente gracioso em compartilhar algumas das suas perfeições conosco. Olha que maravilha. Nós temos algumas características que o próprio Deus tem. Nós podemos amar como Deus ama. Agora, é óbvio que pela queda, esses atributos em nós estão manchados. Então, enquanto Deus é perfeitamente gracioso, eu, Wesley, sou às vezes, e às vezes não. Às vezes eu sou completamente egoísta. Mas, por lampejo de graça, ele me faz gracioso também. A minha sabedoria, em comparação com a de Deus, que é perfeita e ilimitada, a minha sabedoria é completamente ilimitada. Às vezes, eu manifesto sabedoria, às vezes eu sou um completo tolo. Então, os nossos atributos, os atributos de Deus comunicados a nós, estão manchados também. Então, entendam que os comunicáveis, eles não são da mesma forma como Deus exerce, nós não exercemos, né?
Mas nós, sim, temos esses atributos em nós, e ainda que manchados pelo pecado, pela própria graça, que também é um atributo de Deus, ele nos permite, nos faz manifestar esses atributos dele que ele comunicou a nós também, nessa obra contínua e perfeita do Deus para conosco, né, nos abençoando. Então, queridos, um assunto que nós vamos tratar na próxima aula, como diz o texto da confissão, Deus é infinito em seu ser e perfeições. Então, nós já vimos que Deus o ser de Deus, ele pode ser compreendido por meio de suas características, né? Ou suas próprias perfeições, ou seus atributos. Isso nós vimos na aula de hoje. E o ser de Deus, ele é infinito e perfeito. Então, as perfeições ou os atributos de Deus são, como o texto diz, infinitas. Infinitos, os atributos de Deus são infinitos e perfeitos. Eles são, em seu ser, infinitos. Então, Deus é infinito em seu ser e perfeições. Então, nós vamos enxergar os atributos de Deus com base em dois parâmetros, que é o parâmetro da infinitude e o parâmetro da perfeição. Nós vamos enxergar o atributo da infinitude e o atributo da perfeição. Vamos avançar rapidinho aqui sobre a infinitude de Deus. Ela implica, queridos, na infinitude como parâmetro, que Deus é o único ser realmente infinito, realmente imensurável. Em 1 Reis 8:27 diz, mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então, queridos, nós podemos enxergar a infinitude como um aspecto ligado ao tempo, somente. Mas não só isso. Deus, ele não é só infinito no sentido de não ter fim temporalmente, mas Deus é infinito no sentido de ele não ter fim materialmente. Não materialmente em contrariedade ao espírito, né, mas sobre preenchimento do peso da sua glória, né? Deus, ele é infinito em todas as suas perfeições, né? Deus é infinito em seu ser e suas perfeições. Então isso implica, quanto ao tempo também, que é uma dessas características, que ele é o criador e o senhor do tempo, né? Do tempo categorizado, definido, determinado, que é o Cronos. Deus é o senhor do tempo. Ele que criou, categorizou, definiu, determinou o próprio tempo em si. E não se aplica a Deus nenhuma característica temporal. Então, história, existência, origem, enfim, cronologia, cronometria, nada disso é aplicado a Deus. Ele é o criador do próprio tempo. Então, percebam que o tempo não é autoexistente. O próprio tempo foi criado por Deus. O próprio tempo teve início e ele foi criado por Deus. Então, antes de Deus criar todas as coisas, o próprio tempo foi criado também. Deus, ele estava fora do tempo, onde não há tempo, não há início. A própria concepção do Cronos, do tempo, né, Cronos no grego, ele já foi criado pelo próprio Deus. E então, no Cronos, nós somos criados, né, manifestados. Deus foi manifestado em glória por meio do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tudo no tempo. Nossa salvação se dá no tempo, nossa santificação se dá no tempo. Deus manifesta e se comunica a nós nas Escrituras por meio do tempo. Mas o próprio tempo, ele não é autoexistente, não é autônomo. Ele foi criado pelo Deus. E tudo que se move dentro do espaço geográfico também se move num tempo determinado, de acordo com os decretos eternos de Deus. Então, superficialmente aqui, nós estamos navegando também sobre os decretos eternos de Deus, sobre coisas que nós vamos tratar lá embaixo, né? Lá nas próximas aulas. Só mesmo dando uma pincelada sobre a infinitude de Deus como um parâmetro, que ela implica
que Deus está fora do tempo e está fora também do cosmos. Ele está fora do Cronos, que é o tempo criado, e ele está fora do cosmos, que é o material criado, né? Toda a criação de Deus. E tudo acontece no cosmos e no Cronos de acordo com os decretos eternos de Deus, que é o kairos do grego. É o tempo determinado de Deus para todas as coisas. Então, esses são os decretos eternos de Deus manifestos no Cronos, que é o tempo criado, e no cosmos, que é a criação mesmo de Deus física, de toda essa criação. Então, queridos, não há limite para Deus. Não há limite. A infinitude de Deus como parâmetro estabelece que não só no tempo, não só no espaço, mas em todos os seus ser e perfeições, Deus não é limitado. Então, Deus é ilimitado. Ele é infinito, no sentido de que não há limite, não há fim. As suas perfeições, elas são completas, perfeitas, magníficas e incompreensivelmente explicadas por mim, né? Mas é isso que nós estamos buscando aqui compreender um pouco. Então, nós estamos diante da perfeição infinita e absoluta. Olha o quanto isso é incompreensível e complexo. A infinitude pressupõe que todos os atributos e o ser de Deus, eles são ilimitados, eles são infinitos, eles não têm fim, eles são mais do que perfeitos, mais do que feitos, eles são, né? Enfim. E o próximo parâmetro, né, sobre o qual nós vamos refletir sobre os atributos de Deus na próxima aula é o parâmetro da perfeição. Então, todos os atributos de Deus, quando nós vamos falar sobre graça, nós vamos falar sobre verdade, nós vamos falar sobre própria infinidade, soberania, eternidade, amor, bondade, justiça, ira, todos os atributos de Deus, eles vão ser infinitos em seu ser também. E todos os atributos de Deus, eles são perfeitos também. Então, Deus não é só gracioso, ele é infinitamente gracioso e perfeitamente gracioso. Ele não é só amoroso, ele é infinitamente amoroso e perfeitamente amoroso. Também nós vamos refletir sobre como que todos os atributos de Deus, eles estão interconectados. Então, Deus não é somente soberano, mas ele é amorosamente soberano. Ele é graciosamente amoroso. Ele é misericordiosamente soberano. Ele é verdadeiramente perfeito. Ele é fielmente onisciente. Ele é oniscientemente perfeito. Enfim, só para que vocês entendam, é também toda a intercambialidade dos atributos de Deus e que nós possamos enxergar todos os atributos tendo como base, de acordo com o que a confissão de fé nos traz, a infinidade de Deus, infinitude de Deus e a perfeição, como esses dois parâmetros, esses dois pilares sobre os quais nós enxergamos o ser de Deus e as suas perfeições. E nós vamos nos aprofundar mais nas perfeições de Deus daqui para frente, tendo a perfeição, o atributo da perfeição como parâmetro para os outros atributos também. Perfeito, meus irmãos? Algum comentário sobre a aula em si e sobre essa parte final da infinitude também, que eu passei com certa pressa, né? Nós podemos também comentar ela melhor na próxima aula, caso os irmãos queiram. Fiquem à vontade para se manifestar e nós encerraremos depois nosso estudo de hoje. Tem uma frase que eu ouvi do Josemar Bessa, é que Deus ele não tem ele não consegue ser como é que fala? Agora eu esqueci, qualquer coisa eu mando lá no grupo lá, mas a ideia é que Deus ele não pode melhorar, né? Ele nunca vai melhorar. Deus não vai se tornar melhor de forma nenhuma, né? Ele é o que é, perfeito do jeito que é, porque ele é perfeito, né? Então ele nunca vai melhorar, né? Então a gente tem esse Deus assim. Depois lá no grupo eu melhoro essa. Essa é uma das implicações da perfeição de Deus, do atributo da perfeição de Deus. E é um assunto que nós vamos tratar na próxima aula. Amém. Deus abençoe. Muito boa aula. Algumas dessas implicações
né, sobre a perfeição de Deus. Mas manda lá no grupo, com certeza. Amém. Mais algum comentário, meus irmãos? Ou pergunta? Tudo certo, então? Graças a Deus, meus irmãos. Oremos, então, ao nosso Deus e encerrando o nosso estudo. Querido Deus, nós percebemos hoje, Senhor, de uma forma muito limitada, porque somos tolos, somos limitados intelectualmente, e também, Senhor, porque os nossos desejos, eles estão ainda influenciados pelo pecado. Mas nós podemos hoje começar a enxergar um pouco, Senhor, de quem o Senhor é de verdade, nas Escrituras, de como o Senhor se revela a nós. E esse conhecimento, ele é para nós maravilhoso. Como é bom, Senhor, falar sobre isso, sobre o Senhor e suas características, e como, Senhor, nós falhamos em desejar te conhecer, falhamos em conhecer o Senhor adequadamente, criamos deuses falsos para nós, de acordo com os nossos desejos. Oh, Deus, que a sua misericórdia infinita e perfeita repouse sobre nós, não em salvação somente, mas em santificação. Que o Senhor transforme os nossos desejos, que o Senhor transforme os nossos anseios, que o Senhor transforme, Senhor, tudo que queremos, pensamos, falamos e agimos, que tudo seja de acordo com o seu ser. Transforma a nossa vida a ponto de podermos afirmar com o nosso coração o que o apóstolo Paulo afirmou. É que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ô Senhor, que o Senhor vive em nós a ponto de que não exista em nós mais nada de nós, e somente do Senhor. Eu agradeço por essa oportunidade, pela vida dos irmãos, toda a contribuição, né? Agradeço porque o Senhor tem sido perfeitamente, infinitamente bom conosco, em nos dar não só suas escrituras, mas nos dar os nossos documentos de fé reformados, presbiterianos, em nos dar, Senhor, bons comentaristas também, em nos dar, Senhor, em nos dar a tua verdade explicada e clara para nós, por meio da sua igreja. Obrigado, Senhor, porque não estamos sozinhos, porque o Deus que é infinito, que é o mesmo Deus de Abraão, mesmo Deus de Adão e Eva, Senhor, foi o Deus de Jacó, de José, foi o Deus dos apóstolos, o Deus pregado pelo apóstolo Paulo, o Deus do rei Davi, o Deus, Senhor, dos cristãos na Reforma, o Deus de Lutero, o Deus dos delegados de Westminster, o Deus de João Calvino, de todos os reformadores, Senhor. É o mesmo Deus nosso. O Senhor é perfeito e infinito. E nós podemos ler as mesmas escrituras que todos esses irmãos do passado, Senhor, leram. Amar o mesmo Deus que todos esses irmãos amaram. Quão maravilhoso isso é para nós, Senhor. Que privilégio e honra nós temos. Muito obrigado, que o Senhor nos dê um dia do Senhor abençoado, que o Senhor nos proteja de nós e do nosso pecado, e que o Senhor nos abençoe, nos santificando e nos transformando à imagem do seu Filho. Nós oramos em nome dele. Muito obrigado, Senhor. Amém.